Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 49. E hoje, a minha convidada é a Fabiana Cesário, também conhecida como a Fabinha da Cressol, é assim que chamam ela, né? Eu já vou apresentar, mas antes disso, eu só quero te lembrar que todo sábado às 10 da manhã nós temos um novo episódio indo ao ar pela Rádio Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio e também nos canais do Vivi Aprendi Podcast, no Spotify e no YouTube. E se você ainda não segue o Instagram do @Vivi Aprendi Podcast, vai lá, porque sempre tem aqueles cortes mais marcantes de cada episódio. Bom, agora sim eu vou retomar a conversa e vou apresentar e dar um pequeno spoiler do que a gente vai ter nessa conversa de hoje. Bom, a Fabinha, ela é casada com o Alencar, mãe do Luiz Fernando e da Betina. Ela é tecnóloga em gestão financeira e ela atua na governança e na gestão da Cressol há 19 anos, que é uma cooperativa, né? E a Fabinha está aqui hoje no podcast por quê? Não é só porque ela tem um cargo hoje de importância, de gestão de pessoas, de governança, não é nada disso. Ela está aqui hoje porque ela é uma daquelas pessoas que de alguma forma chama atenção e um amigo nosso indicou, né, falou, a Fabinha tem que ir lá no podcast, contar a história dela, a trajetória dela. Por quê? Porque a Fabinha veio da roça, de uma família muito humilde, de uma situação familiar de poucas oportunidades. E a Fabinha foi quebrando barreiras. Inclusive, ela fala aqui, ela vai explicar melhor sobre isso, de amarras do preconceito. Então, a gente vai entender um pouco essa trajetória dela, como que ela conseguiu quebrar um padrão familiar, um ciclo familiar, rompeu barreiras e hoje ela tem uma função de liderança. Então, ela honra muito essa origem humilde dela e muito jovem ainda ela assumiu a presidência dessa cooperativa. Então, Fabinha, obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao Vivi e Aprendi Podcast. Obrigada, Daniela. É um prazer imenso estar aqui contando um pouco da minha história, né? E que ela possa servir de inspiração para outras mulheres, né? Outras meninas que muitas vezes não enxergam oportunidades, mas que sim, elas existem. Basta a gente confiar, acreditar, né? E ter muita persistência. E como que foi essa oportunidade? Como que aos 26 anos tu consegue consolidar e assumir uma presidência de uma cooperativa, ou seja, muito jovem, tendo tido essa origem tão humilde, né? Me conta um pouquinho sobre isso, como que foi esse início? Então, eu comecei a Cressol para mim, na minha cidade, né? Na época, a Cred Colônia, que era o nome dado pela cooperativa, ela trouxe oportunidades para as pessoas da minha comunidade. Eu via como uma grande oportunidade. Eu via minha mãe com um talão de cheque, a minha mãe sempre teve conta, aquela preocupação de honrar o compromisso com essa cooperativa, justamente porque eles não tinham acesso ao crédito. Naquele tempo, o acesso ao crédito era já em Braço do Norte, então no Banco do Brasil, na cidade tinha o BESC, né, mas tinha muita dificuldade das pessoas da nossa comunidade ter acesso ao crédito. E a Cressol, ela era como se fosse nós, né? Fosse da cidade, fosse da comunidade. Então, eu sentia muito interesse em saber mais da cooperativa, mesmo muito jovem, era algo que me chamava atenção e eu tinha o sonho de trabalhar como colaboradora da Cressol. E esse sonho fez com que eu saísse da minha cidade para fazer um curso de computação em Braço do Norte. E qual que era a tua cidade? Santa Rosa de Lima. Eu sou de Santa Rosa de Lima, minha comunidade é o Rio Santo Antônio, lá a 18 quilômetros do centro de Santa Rosa. E naquele momento eu sentia esse desejo de trabalhar na cooperativa e eu sabia que precisava estar preparada para quando tivesse um processo seletivo. Por isso eu saí de casa pela primeira vez e vim a Braço do Norte, fiquei na casa da minha tia para poder fazer um curso de computação para quando saísse um processo seletivo eu estar apta. E também nesse momento eu comecei a estudar um pouco mais sobre a cooperativa, pegar o regimento interno, estatuto, né? Porque eu tinha esse sonho. E você tinha que idade nessa época? Eu era bem jovem, acredito uns 20 anos.
né? E até naquele momento, tipo, eu comecei a participar de reuniões do sindicato, tive a oportunidade de ir num fórum, o Fórum Mundial em Porto Alegre, através da cooperativa, mas aí ainda só como alguém que queria aprender e queria entender um pouco melhor o que era essa cooperativa, né? E em 2006, a cooperativa Cressol, ela se desmembrou da Cressol de Rio Fortuna. A cooperativa era formada pela Cressol. Pode continuar, só vou dar uma viradinha aqui. Eita, era o município de Santa Rosa, Anitápolis e Rio Fortuna. E naquele momento, o objetivo desses municípios era virar cooperativas, né? E não ser só uma agência. Então, Rio Fortuna se tornou uma cooperativa e precisou se fazer uma recomposição no conselho de administração. Aí, como eu estava envolvida no movimento, estava participando das reuniões, fui convidada a participar, né, do conselho de administração da cooperativa. Assumi como secretária na época para recompor o conselho, né? E fui ficando, né? Fui ficando. No primeiro momento, eu realmente era só uma conselheira, vinha nas reuniões do conselho, fazia meu papel, que era fazer a ata, e não gostava de ficar dentro da cooperativa, me sentia inútil, não sabia fazer as coisas, tinha medo, né, de mexer no computador. Então, eu tentei algumas vezes vir para a cooperativa, contribuir desse formato, né, no formato mais operacional, mas não dava para mim, né? Eu era acostumada lá carregando forno e mexendo em lenha e roçando. Então, as minhas atividades elas eram muito braçais, assim, né? Eu me sentia... Quando eu não estava fazendo algo assim, parecia que eu não estava trabalhando, né? Então, não me sentia confortável dentro daquela situação. Mas o tempo foi passando, né? Eu fui conhecendo muito o contexto político da cooperativa, ia muitas viagens para Chapecó, onde estava a nossa central, e fui entendendo toda a estrutura política da cooperativa, a governança da cooperativa, né? Não entendia tanto do operacional, mas a governança eu entendia. E ali foi me despertando, né, uma liderança que provavelmente já era minha, né? Mas estava ali adormecida, e essa liderança foi se despertando, foi nascendo, né? E em 2011, final de 2010 para 2011, a gente precisou... teve uma eleição na cooperativa, né? Teve muitas mudanças, promovida pela nossa Cressol Central, né? E eles me convidaram para tocar a cooperativa como presidente, né? Assumir a função de presidente da cooperativa. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu tinha apenas 26 anos na época e tinha um conhecimento político da cooperativa, sim. Naquele momento eu já estava no operacional, já tinha conseguido ganhar a confiança da equipe, já tinha conseguido me inteirar das coisas, tinha aprendido o que precisava aprender dentro da cooperativa, mas claro que assumir uma presidência de uma cooperativa, por menor que fosse naquele momento, não era algo que eu esperava, né? Então fui bastante resistente, mas tive apoio de algumas pessoas, cito aqui o meu ex-marido, o Rudinei Pacheco, foi um apoiador, o Valmir Rodrigues, também da minha comunidade, né, que é uma pessoa que me apoiou muito, mas também tive toda aquela reprovação no sentido de proteção, né, que da minha família, da minha mãe, né, não vai, minha filha, eles vão rir de ti, não faz isso com a tua vida. Então eu ouvi muito isso. Porque já vinha de uma crença limitante. Sim, que não que pode. Que era aquilo né? que tu já acreditava também, que tu tinha a muito custo rompido, assim. Isso, que mulher não sai de casa para estudar, na época que mulher não dirige, né? Enfim, por mais que a minha mãe seja uma mulher, e foi sempre uma mulher muito forte, muito guerreira, assim, muito... uma líder também, né, dentro da família, mas estava limitada àquilo ali, né, a comunidade, a família, né, aquela estrutura que ela foi criada. Então, com certeza, isso pesou muito, não na questão negativa, numa questão tipo, não, eu vou provar que eu posso, né. Então, eu assumi essa responsabilidade na Assembleia, a gente lançou meu nome como presidente, uma chapa, né, e foi aprovado. E eu lembro, assim, que foi um dia muito marcante, porque a cooperativa tinha 12 milhões de ativos na época, então era uma cooperativa muito pequena, né? E eu tinha escrito um discurso. Eu não tinha, assim, uma habilidade com o microfone. Eu escrevi um discurso, né, para falar o que eu estava sentindo. E naquele momento eu estava sentindo um pouco de mágoa, de como as coisas tinham chegado ali, como eu estava naquele momento, sabe? Tipo, algumas decepções, né, de fatores que tinham acontecido. E eu lembro que um colega meu, Sandro Libardoni, que hoje é palestrante, aí palestra no sul do Brasil,
Ele falou, não, Fabiana, Fabinha, ele me chamava de Fabinha, não faz isso. Fala do teu coração, né? E aquilo eu levei para minha vida, assim. Eu peguei o microfone e falei do meu coração. E eu prometi para aqueles associados lá que eu administraria a cooperativa com muita responsabilidade, com muita honestidade, com muita dedicação. E também um marco desse início foi quando eu chamei toda a nossa equipe, que na época ainda era pequena, mas já tinha agências em Lauro Miller e São Martinho, Santa Rosa e Anitápolis. Chamei a equipe para frente e disse, essa equipe aqui que vai, né, administrar a cooperativa junto comigo, junto com o conselho. Então a gente criou como se fosse um ritual. Todas as assembleias seguintes, 10 anos, eu fui presidente da cooperativa, a gente sempre fazia a mesma fala e chamava toda a equipe para frente para reafirmar isso com os associados. Então isso criou uma identidade nossa da administração da cooperativa que fez com que a gente chegasse até aqui. Essa dedicação de realmente fazer o certo, fazer olhando para os associados. Algo que me toca muito e que até hoje me motiva muito é sentir que as pessoas confiam em mim, né? Olhar para as pessoas e saber que o que eu estou falando faz sentido para elas e elas estão entendendo. Então, isso realmente para mim é muito importante. Uhum. E se fosse olhar para trás, naquele momento em que você saiu da roça, em que você conseguiu quebrar esse ciclo familiar de que mulher não deveria sair dessa função de cuidar da família, de trabalhar no pesado, que era a tua realidade naquele momento, se você fosse olhar para trás dessa saída, desse círculo, até chegar nesse momento, qual habilidade ou qual característica tu acha que foi a determinante para tu ter conseguido quebrar essa barreira? A força de vontade. Eu acho que isso também, pelo fato de trabalhar muito, desde cedo, no pesado, sempre andar muito de pé para estudar. Eu andava 3 quilômetros para ir estudar, 3 quilômetros para voltar, né? Então, toda essa... Chegava ainda, ia trabalhar. Então, desde muito cedo. Isso me fez, querendo ou não, ser uma pessoa forte para enfrentar os desafios, né? Então, a força de vontade, eu acho que ela foi Tu predominante. fala força de vontade no sentido de a fome, a sede de mudar de a realidade, assim. Isso, porque assim, quando para todo mundo parece que tá difícil, para mim ainda Dá. tá bom, sabe? Ainda dá, ainda a gente acha um jeito. Então isso foi determinante. Aquele compromisso que eu assumi com os sócios, para mim, tipo, eu dei a minha palavra que eu ia fazer assim, que eu ia administrar com responsabilidade, com respeito, com dedicação, com transparência. Aquilo para mim foi como se eu tivesse feito um pacto de sangue, né? Então eu estava seguindo aquilo ali, eu segui aquilo ali como um norteador para que eu conseguisse dar conta do meu trabalho. Então, acho que esses foram os fatores. O compromisso que eu assumi com os associados e essa vontade de passar essas barreiras, né? E de ir conquistando espaço. Não que eu tivesse isso em mente, eu preciso sair daqui, eu quero sair daqui. Não, eu nunca tive isso em mente, assim, não tive aquele... Não era algo que eu almejava ou que me incomodava. Eu sempre gostei muito da minha comunidade, gostava do meu trabalho, da vida que eu vivia. Por mais difícil que era, eu não tinha vivido algo diferente. Então, eu não sabia como era o outro lado. Sim. Teve um episódio recente que a gente gravou com o André Batu, que ele falou assim... É como se você perguntasse para o peixe se existe vida fora d'água, né? Ele nunca viveu em outro ambiente, então ele nem sabe o que tem além da água, né? Sim. É mais ou menos isso. E quando você fala assim de amarras do preconceito, em superar amarras do preconceito, o que você vivenciou que exemplifica, que faz a gente entender um pouco mais sobre isso, assim? Muitas coisas, né? A gente... Mulher já... Por mais que a sociedade, às vezes, tenta disfarçar esse preconceito que existe de ter mulher em espaço de decisões, espaço de poder, ele existe e eu muitas vezes vivi na pele Dá um isso. exemplo, assim, de uma situação que foi marcante para ti. Exemplo de chegar em um ambiente muito masculino, né, conselhos de cooperativa, nas cooperativas de crédito, a equipe interna, os colaboradores são predominantes por mulheres. Agora, na parte de governança, da gestão da cooperativa, é predominante homem, mas predominante assim, totalmente predominante. Uma, 2 mulheres, né? Muitas vezes para 50, 60 homens. Né? E o que acontecia na prática que tu te sentia assim? Chegar, uma menina de 26 anos, chegar num ambiente totalmente masculino, com aquele olhar preta, né? Mulher, chegar nesse ambiente e ser olhada como
aí um pedaço de carne, alguém que, né? Era esse sentimento, por mais rústico a forma de falar, mas era como eu me senti muitas vezes, os olhares assim, não, ela tá aqui, mas ela não vai conseguir, né? E isso foi uma coisa também que me ajudou muito, esse olhar de como transformar aquele olhar em respeito. Né, e eu fui transformando, através do meu profissionalismo, da minha dedicação, da minha forma de trabalhar, eu fui transformando aqueles olhares, tipo de não vai dar, não vai conseguir, só tá aqui, daqui a pouco vai ter um relacionamento, enfim. Para conseguir chegar onde quer, eu consegui transformar isso em respeito. Hoje eu sinto que muitos dos meus colegas lá atrás, companheiros de trabalho, hoje me respeitam muito pela pessoa, pela liderança que eu consegui provar que eu sou. Eu já falei isso aqui em outro episódio, tem um conceito de uma psicóloga americana que publicou um livro chamado Mindset, não sei se você já ouviu falar nesse livro. Já ouvi, mas não li ainda. Da Carol Dweck. Ela fala que tem 2 tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. As pessoas que têm uma mentalidade fixa, normalmente elas recuam, né? Elas acham que elas não podem desenvolver novas habilidades, elas acham que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser para sempre assim, né? A síndrome da Gabriela. E acabam tendo medo de se expor, então realmente ficam naquela zona e dificilmente elas crescem. E as pessoas com mentalidade de crescimento são aquelas que veem na dificuldade uma oportunidade para se desenvolver. Então é muito nítido a tua mentalidade de crescimento, porque mesmo quando desafiada e colocada à prova, foi aí mesmo que era o teu combustível, né? Então, não à toa as pessoas chegam onde chegam, né? Tem muito disso, assim, dessa coragem de quebrar. E tem uma outra coisa, uma outra frase que você falou lá no nosso briefing, que você falou assim, que você tem na sua família a sua maior força, mas também sua maior fraqueza. Explica isso. Então, falar de família é sempre complicado, né? Desculpa. Não, fica à vontade. É a minha maior força, porque é onde eu encontro, né, o amor, o carinho, né, a força para seguir no dia a dia, a rede de apoio, porque, querendo ou não, a minha vida é muito estrada, então viagens. E tem uma família que me ajuda com isso, né? Cuida dos meus filhos. Os teus filhos têm que idade? Minha menina tem 4, vai fazer 5 em outubro, e o meu menino tem 17, vai fazer 17 agora, em dia 25 de julho. Então, assim, eu sempre... Quando eu comecei na Cressol, que eu assumi a presidência, o Luiz Fernando tinha 2 anos. E eu sempre tive essa rede de apoio. E com 4 anos eu me separei do pai do Luiz Fernando. Então foi um momento muito difícil que eu precisei contar ainda mais, né, com a ajuda da minha família. E essa ajuda, ela vem sempre, né? Eles sempre estão ali do meu lado. Eu tenho 2 irmãs, a Olga e a Solange, e que são minha base. Mas os meus pais, né? Meus pais, eles estão comigo hoje, eles moram atrás da minha casa. E eles são a minha maior fortaleza. Acordar de manhã e saber que meus pais estão ali, né? Estão levantando, o pai está fazendo chimarrão, vai trazer lá para a gente tomar junto na mesa. Isso é algo que me deixa muito, muito contente, assim. E com certeza é a minha força para fazer as coisas, porque para a gente trabalhar no ambiente que a gente trabalha, e a gente tem agências também na Bahia, no estado da Bahia, então a gente acaba trabalhando com pessoas com muita diferença da nossa região, né? O estado da Bahia, ele tem diferença, cultura, né? Muitas coisas são diferentes. Então a gente tem que ter muita sensibilidade. Cuidar de pessoas exige muita sensibilidade. Olhar para o colaborador e não ver só um técnico, só uma pessoa que está ali executando um trabalho, mas que ali tem um ser humano que está passando por diversas fases na vida, tem que ter muita sensibilidade. E tu tá perto da tua família, tu amar os teus pais, teus filhos, teus irmãos, né? Teus sobrinhos, com certeza tudo isso, a família em si, né, esposo, tudo isso faz com que tu te fortaleça, né, para conseguir cumprir o teu caminho. Então, por isso que eu digo, ela é a minha maior força, mas também a minha maior fraqueza, porque aonde pega para mim é o medo de perder minha família, né, sair e não chegar a tempo. Então, eu voltei de viagem essa semana, passei 8 dias na Bahia, né, então... Tipo assim, é tudo combinado com meus pais. Não, vocês ficam bem, vocês não... É como se a gente tivesse controle, mas é uma brincadeira nossa, né? Tipo, é uma forma da gente criar uma espécie de compromisso. Ó, eu vou... Ele sempre pergunta, meu pai pergunta, vai? Se o pai deixar,
Porque ele deixar significa o quê? Ele tá bem. Porque muitas vezes eu já tinha passagem comprada, tava com toda uma agenda e eu precisei recuar por causa do meu pai, que passou mal, né? E tem problema pulmonar. Então, assim, eu não abro mão, independente da minha dedicação ao trabalho, eu não abro mão desse cuidado com meus pais, com minha família. E daí eu digo pra ele, ó, eu vou, pai, mas o pai tem que ficar me esperando, eu vou voltar. A gente só brinca assim que eles vão ficar me esperando, vão ficar bem. Mas não é fácil tu sair, tu saber que pode acontecer alguma coisa, né? Meu pai tá com 79 anos, pela idade ainda é jovem, mas tem bastante problema de saúde. Minha mãe também tem 76 anos. E dá E filho pequeno também, né? Não sei se você é mãe, mas... Sim, tem uma de 4 também e um de 2. Então tu consegue imaginar como é difícil de sair, né? E a amarra dos preconceitos, além dessa questão de estar nesse espaço, né? Que você me perguntou, desse espaço masculino e que a gente acaba precisando se moldar, né? E eu vejo muito que eu me moldei, meu tom de voz, se você perceber, eu tenho um tom de voz assim firme. Sim, tem mesmo. E por muitas vezes eu precisei usar o meu tom de voz. Até hoje, quando eu vejo assim, se eu não me policiar, eu sinto que eu criei uma armadura, sabe? De a mulher forte, a mulher que não tem medo de nada, a mulher que nunca fica doente, a super profissional. E hoje eu tô com 40 anos, isso começa a pesar. Porque a minha forma de ver a vida hoje ela é diferente. Sim. E eu já tô tentando ser mais feminina, no sentido assim de, não, eu também sinto, não, eu também fico doente, eu também sou um ser humano. Até porque eu trabalho muito com muitas mulheres, né, mães, e início de casamento, início da vida profissional, e eu sei que eu sou um exemplo. E se eu for forte o tempo inteiro, eu vou, de certa forma, dizer, não, tu também precisa ser forte. E isso pode ter muitas consequências, né? Então, eu tô tentando ajudar as mulheres de uma outra forma, dizendo que sim, eu também sinto, eu também preciso de ajuda psicológica, eu também fico doente, eu também sinto tristeza, me sinto cobrada, né? Me sinto uma mãe não presente, muitas vezes, né? Não é fácil tu não ir buscar teu filho na escola, né? Saber que sempre outra pessoa vai buscar, né? Por mais que seja o meu marido, que é o pai, enfim, que a gente também tem que quebrar isso, né? Porque, parece que tá fazendo um favor, mas a gente sabe que a sociedade julga, né? É sempre o pai que leva, é sempre o pai que busca, né? Por mais que tu tá ali nos bastidores, mas assim, a sociedade te cobra por isso, né? Então, isso também que se faz com as mulheres hoje. Essa questão de, tipo, as mulheres estão no direito igual, a mulher lutou pelos direitos iguais, né? Não. A mulher, ela tá sobrecarregada demais. Esses direitos iguais, eles não existem, na verdade, né? Porque a gente tem que ser uma super mãe, a gente tem que ser uma super esposa, a gente tem que ser uma super profissional, porque caso contrário, tu vai estar ganhando menos do que os homens ou tu não vai conseguir se destacar. A gente precisa estar bem, precisa estar arrumada, precisa estar bonita para a sociedade. Enfim, é muita cobrança. E tem a casa, e tem, né, toda essa questão da cuidar da família. Então, a gente vive sob uma pressão muito grande. E eu quero aproveitar esse teu podcast, esse momento aqui, para dizer assim, que para as mulheres pararem de se cobrar tanto e se olhar com mais carinho, porque isso vai bater na porta mais cedo ou mais tarde. Não existe vida perfeita, não existe um ser humano que dê conta de tudo. A gente é um ser humano e tem fases, e que a gente precisa respeitar essas fases também. Sim. E é incrível como, às vezes, as feridas que a gente vai tendo ao longo dos anos vão criando uma casca mesmo, essa armadura que você falou. Só que chega um momento que a gente começa a adquirir maturidade e a gente entende que a gente também tem que mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Porque isso nos aproxima das pessoas, né? Eu me identifico muito contigo nesse sentido de ser a pessoa forte, né? Eu sempre também tive essa questão de ser forte. E quando eu ganhei minha primeira filha, a Celina, que está agora com 4 anos, eu lembro que o puerpério foi uma fase difícil, muito difícil. Porque até 39 semanas eu estava acelerando a 100 por hora em trabalho, em tudo. E aí ela nasceu, é como se eu tivesse puxado o freio de mão e dei um cavalinho de pau. Porque daí, assim, eu não saía mais de casa,
era aquela função de mãe, de fralda, fazer dormir, mamar, embora eu tivesse sempre também suporte da família. Naquele momento ali, a mãe, a protagonista de toda a história. E o que mais me chamou a atenção é que naquele momento eu mostrei toda a minha vulnerabilidade. De chorar, de mostrar que eu estava frágil, de mostrar que sim, eu também ficava triste. E foi engraçado como as pessoas ao meu redor se preocuparam com isso no sentido de não, tu não é essa pessoa, tu não pode ficar assim, tu não pode ficar assim, né? Eu lembro que a minha mãe dizia assim, como que tu sempre foi uma pessoa forte que incentivou todo mundo e agora tu tá assim pra baixo? Eu dizia, não, mas eu preciso desse espaço, eu também sou vulnerável, eu também tenho fragilidades, então... até a maternidade é uma coisa que não tem como dissociar da profissão, né? Disso, da postura das mulheres. E é interessante como até nessa questão da maternidade parece que as mulheres não gostam de falar sobre essa questão do quanto nós ficamos frágeis e necessitando de ajuda, porque parece que a mulher tem que dizer assim, não, eu dou conta, eu nasci mãe. Olha o julgamento, né? É muito isso, né? E, Fabinha, você trabalhando como líder, gerindo pessoas, estando em contato com pessoas, qual é a maior dificuldade que você enxerga na gestão de pessoas? O que é o mais difícil no dia a dia, assim? Eu só vou aproveitar essa tua história que tu contou, né, do nascimento da tua bebê, e ontem eu vivenciei bem isso. Eu tenho uma colaboradora, mas que é uma amiga também, e ela acabou de ter bebê. E eu vi no status dela uma mensagem falando, ó, a pediatra disse que não pode fazer visitas e tal, porque a bebê vai direto pra UTI, assim, tipo, totalmente apavorada. O que eu fiz? Eu peguei e mandei um áudio pra ela, assim, do nada, né? Eu falei pra ela, olha, eu sei que tu tá passando, é normal, é muita mudança, tu tá com medo, mas vai passar, te permita sentir isso, porque exatamente, ela não demonstrava fraqueza e ela tá chorando. Eu acolhi ela nesse formato, ela me mandou um texto dizendo, não vou te mandar um áudio, eu vou te escrever porque eu tô chorando. E daí relatou como ela tá se sentindo. Então, é exatamente o que tu falou. Tu é uma profissional, tu tá ali, tu tem a tua vida, de uma hora para outra tu vira mãe, tu tem um amor que tu não consegue medir por um bebê, que muitas vezes tu se sente muito inseguro, medo de perder, e tu tem que provar que tu é bom, porque senão tu vai ter julgamento, vai ter gente dizer, não, faz assim, faz dessa forma, faz daquela outra forma. Então, isso é um olhar já humano. Sim. Olhar e saber que essa mãe, ela não vai voltar para a Cressol como ela saiu. Sim. Ela não vai voltar. E gestão de pessoa, cuidar das pessoas significa isso. É dar esse tempo para ela voltar, para ela poder se reestabelecer dentro daquele ambiente que é todo novo para ela. Né? Então, isso é um olhar, já te respondendo a tua pergunta, né? Conseguir fazer com que as pessoas entendam. O maior desafio da gestão de pessoas hoje, do cuidar das pessoas, é conseguir fazer que as outras lideranças entendam que por trás de cada profissional existe um ser humano. Porque cada profissional passa por fase. Eu falo da avaliação de desempenho, que a gente avalia o ano, a produção de um ano. A pessoa que ela entregou 100% no ano, não significa que ela vai entregar 100% no outro. Porque ela pode ter perdido alguém da família, ela pode estar com alguém da família doente, ela pode ter passado por uma gestação. Enfim, são N coisas que podem estar prejudicando ou, de certa forma, interferindo na forma como aquela pessoa está agindo na vida profissional. E é uma besteira a gente dizer, e tem que quebrar isso, que o profissional saiu de casa, o problema fica em casa e tu tem que ser profissional. Não. A pessoa disfarça no trabalho o problema que deixou em casa. Mas ela, naturalmente, ela vai levar, porque ela é um ser humano só, ela não é duas pessoas. Tu não divide o profissional do pessoal. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim, totalmente. E essa questão que você relatou de ter mandado uma mensagem de acolhimento, né? Eu já fiz isso várias vezes também. E é engraçado como depois que eu fui mãe e que passei por essa experiência, quando eu vou visitar alguém, uma mãe, uma família que recém recebeu um bebê,
A gente visita, faz toda, né? Ah, tudo bem, como é que estão as coisas, tal. E é incrível, assim. Porque daí eu já vou com um olhar, assim, tentando pescar, né? O que que ela tá passando. E quantas vezes aconteceu, assim, de eu estar lá, tá tudo bem? Não, tá tudo bem e tal. Aí quando as pessoas saem do ambiente, que eu fico sozinha com aquela mãe, aí eu começo a fazer perguntas que eu sei que tocam na ferida. Uhum. E aí a mãe desaba, né? Desaba e mostra realmente o que está se passando. Então é isso, né? As pessoas às vezes querem construir essa imagem de força para mostrarem que estão bem, mas internamente estão numa luta imensa, né? Entre tantas dúvidas que estão acontecendo naquele momento. A gente romantiza, né? A gente tenta criar, fazer com que as mães pensem que a maternidade só tem um lado bom. E quando cai nisso, quando realmente a mulher vira mãe, ela entende que não. Que é o melhor momento da vida, mas também é o pior. É o pior porque até então, primeiro tu não conhecia um amor daquele tamanho. Sim. E nem a responsabilidade daquele tamanho. Então eu sempre costumo dizer assim, abertamente, se a gente fosse entender, antes de ser mãe, o medo que a gente vai passar, a insegurança que a gente vai passar, depois que a gente é mãe, acho que a gente decidiria, talvez, né, pensaria mais para ser mãe. Porque meus filhos, eu falo pro Luiz Fernando sempre assim, te cuida, meu filho, porque tu é a minha vida. Então, se acontece qualquer coisa contigo, eu não sei como que eu lidaria com isso, né? Como qualquer mãe, né? Sim. Então, ela se torna a nossa fraqueza também, né? Com certeza. E a nossa alegria também. É uma confusão essa questão de mãe, né? De maternidade, é uma confusão, mas é uma confusão gostosa que a gente não quer abrir mão também, né? Sim. Fabinho, aproveitando a tua expertise em liderança, no dia a dia, assim, tem alguma ferramenta de liderança que tu utiliza na prática que tu consegue, que faz muito sentido e que tu consegue ter um resultado positivo no desenvolvimento dos teus colaboradores? Eu acho que a primeira coisa é a questão da confiança. A gente tem que construir uma relação de confiança. Eu estou na cooperativa há 19 anos e no momento que eu assumi a presidência em 2012, início de 2012, ou início de 2011, não, 2012. 2011, desculpa. Eu sempre cuidei da equipe. Mesmo não sendo meu papel, se a gente for olhar um organograma de uma cooperativa, não seria o papel do presidente, não seria o papel da vice-presidente, não seria o meu papel fazer isso, mas eu nunca abri mão. Foi a forma que eu encontrei de administrar da forma que eu achava correto. Né? Então, assim, eu sempre me aproximei muito da equipe, tentei entender muito a equipe e criar uma relação de confiança. Hoje a gente tem 140 colaboradores e eu praticamente posso dizer que eu conheço muito deles, assim, sabe? Eu conheço a essência deles, o jeito deles, a forma como eles veem a vida. Tanto que nas avaliações, nas conversas que eu faço anualmente com eles, né? A maioria choram muito porque é onde eles encontram o colinho de mãe para descarregar também. Tá, você falou conversas que tu faz o quê? Individual. Isso é uma ferramenta. É uma ferramenta. E que eu não abro mão. E qual que é a tua rotina disso, assim? Uma vez no ano, né, é passar por todo colaborador e dar aquele espaço para ele de 1 hora e meia, né, o tempo necessário para conversar sobre tudo, né, sobre família, sobre como ele está na cooperativa, aonde ele pensa em chegar, as dores deles, né. E nessa hora a gente identifica muitos problemas psicológicos, muitas pessoas precisando de ajuda psicológica, né, tipo uma terapia. Então é um momento de fazer esse filtro também. Então, eu conseguia fazer isso antes com muita facilidade, que eram menos pessoas. Hoje eu já não consigo mais fazer com essa facilidade. Então, a gente está estruturando a área de gestão. A Ivanete, que é uma colega minha da Bahia, também está nessa pasta, vai contribuir comigo nesses que a gente chama de feedback, mas não é um feedback, é um momento mesmo de conexão, né? E se tu perguntar para minha equipe, todo mundo gosta muito. Eles esperam muito esse momento, né? Porque é o momento onde eles podem se sentir acolhido dentro de um ambiente de confiança e segurança. Porque o que vai sair dali, eu vou potencializar eles. Eu não vou usar como algo
ruim, algo negativo. Então, eu vou potencializar, eu vou trazer as informações necessárias para a diretoria executiva para que a gente potencialize aquela pessoa dentro do profissional dele, né? E não para gerar um descontentamento, uma fofoca. Então, é uma relação que tu constrói de confiança mesmo, de muito cuidado. Inclusive, a gente está agora... ontem mesmo a gente fez uma atividade com uma terapeuta, e a gente vai começar a fazer atendimento. Hoje a gente já faz isso, né? Identificando alguém que está passando por algum problema, eu entro em contato com a psicóloga da central para que ela faça uma conversa. A pessoa aceitando e tal, né? Perdeu alguém, né? Tá passando por um momento difícil. E a gente vai estar tendo essa pessoa dentro da cooperativa, para a gente poder sempre estar ali para apoiar, né? Tem pessoas dando crise de ansiedades, tem pessoas como essa moça que eu falei passando por esse momento de pós-parto. Tem pessoas que perderam familiares recentes, que ainda estão lidando com essa dor. Então, assim, sempre tem pessoas pedindo socorro. E eu vejo que, principalmente os homens, têm muita dificuldade de pedir ajuda. Muita dificuldade. Então, a gente está ali, está aberto, está criando esse ambiente de segurança para eles é muito importante. E o fato de eu me abrir e dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu faço terapia, sabe? Eu não consigo, às vezes, dormir à noite, sabe? Então, tudo isso mostra que não, por que eu não posso sentir né? Todo mundo pode passar por isso. Isso é intuitivo teu, porque isso também é técnica. Se colocar no lugar, mostrar a sua vulnerabilidade para que a pessoa se abra. Isso é teu, intuitivo teu? Ou tu estudou isso, assim, pra usar como ferramenta? Eu tenho muito... Eu preciso fazer a leitura da pessoa. Eu costumo dizer que eu tenho que sentir o coração. Todos os processos seletivos que eu fiz, claro que alguns eu errei, né, com certeza. Você que faz o processo seletivo da contratação? Até pouco tempo eu fazia de todos. Agora eu tô começando a abrir porque eu sei que não dá mais para mim fazer isso, né? E qual é a tua pergunta de $1 milhão? Assim, que tu bate o martelo. Eu tenho que sentir a pessoa. A gente tem um ritual de perguntas, enfim, né? Tem outra menina do... Segue um script. Mas assim, eu vou entrando, conforme eu vou sentindo, eu vou entrando. Se eu sentir a pessoa, parece que se ela me tocou aqui, aí pronto, parece que dá aquele estalo, não é essa pessoa. Mas se eu não sentir, dificilmente eu consigo... Nossa, tu segue completamente a tua intuição. Eu tento seguir a minha intuição. Não que a gente não vai ver todo o profissionalismo, tudo assim, mas assim, a pessoa se perde, porque depende da pergunta que tu vai fazendo, tu vai envolvendo a pessoa e ela acaba deixando escapar situações que a gente sabe que não... Não é que a pessoa é boa ou ruim, mas a pessoa não vai se encaixar naquele ambiente do trabalho que a Cressol proporciona. Né? Porque a gente tem um ambiente diferente de uma outra instituição financeira, de uma outra empresa. A gente tem o nosso jeito, o jeito da Cressol em Costas, né? Então, para estar dentro desse jeito, a pessoa tem que ter tem que ter sentimento, né? Tem que ter sentimento. A gente lida com agricultores que... A minha mãe, por exemplo, ela ia na Cressol, ela não sabe ler. Mas ela sempre foi muito honesta com as contas dela. Então, ela chegava lá com o talão de cheque para as meninas fazerem a conta de qual o valor que ela precisava depositar naquele mês. Então, assim, é com esse tipo de pessoas que a gente também lida, com pessoas que não têm conhecimento e que precisam assim, entender exatamente o que está acontecendo para poder confiar. E tu acha que o fato de tu ter vindo dessa origem te faz ter um olhar diferenciado do público que vocês atendem hoje? Eu acho que soma, né? Eu acho que ajuda. Mas não é totalmente isso. Acho que vai muito da pessoa, né? De como que a pessoa vê o mundo e vê as pessoas, né? Eu não diferencio pessoas, né? Independente... Eu acho que eu tive sempre muito claro isso. Independente do lugar que eu chegue, né? Eu nunca vou esquecer de onde eu vim. Nunca. Então, eu fico batendo isso sempre na minha cabeça para não deixar subir para a cabeça, para não... Sabe, não virar uma pessoa que eu não sou. Eu não quero me descolar da minha essência. Talvez se eu me descolasse da minha essência, eu poderia dar novos voos, maiores, inclusive. Mas eu prefiro ficar, mas não me descolar. Porque eu não quero me desprender de mim mesma. Porque é o que é a parte de mim que eu tenho mais orgulho, sabe? A humildade de saber reconhecer de onde a gente veio, tudo que a gente passou. E aprender com todas as dificuldades que a gente teve também. Outro dia eu vi uma entrevista do Elon Musk e ele disse assim que quando ele vai selecionar alguém para trabalhar em alguma empresa, provavelmente ele deve selecionar aquelas pessoas com cargos mais importantes, né? Ele fala que ele pergunta para a pessoa um grande problema que ela teve na vida
e como ela resolveu aquilo. E ele disse que, com isso, ele consegue entender a capacidade de resolução que aquela pessoa tem, né? A capacidade que ela tem de realmente se colocar como protagonista e ser resolutiva. Eu te fiz essa pergunta, né? Qual é a tua pergunta de $1 milhão? Mas deu para entender que talvez o que tu procure é essa pessoa que seja humana, assim, que essa pessoa que seja sensível. A pessoa ideal é aquele profissional que, sabe, que tem sangue nos olhos, que tem vontade, que sinta o propósito da cooperativa e venda a cooperativa porque acredita nela, né? Porque eu também não acredito que a pessoa consiga vender o que ela não acredita. Eu não consigo vender algo que eu não acredito. E tem esse sangue nos olhos, sabe? Seja um profissional bom, excelente, compromissado. E também seja um ser humano bom. Seja um profissional bom, mas também seja um ser humano bom. Sabe? Um ser humano que consiga se colocar no lugar do outro, né? Que consiga ter empatia, que consiga sentir o outro. Então, esse é o modelo, é isso que a gente busca no processo seletivo. Encontrar um profissional que ele seja um ser humano bom e um profissional bom, né? Ah, mas é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa no final, mas a gente não adianta ter o melhor profissional do mundo, a pessoa mais rápida ali, e que não consiga lidar com pessoas. Eu já tive experiência com gerentes que são ótimos em falar, ótimos em vender, ótimos em negociar, excelentes profissionais, mas que não conseguem conviver com a equipe, não conseguem motivar o outro, não conseguem fazer a equipe vir junto. Aí o que me resolve isso? Eu tenho um profissional e tenho várias pessoas que não conseguem se desenvolver porque o líder não está dando condição, não está dando suporte. Então também não vai resolver. A gente tem que ter pessoas que ajudam a desenvolver os outros, né? Então, para mim, isso seria a pessoa ideal, a pessoa que consiga conviver bem, consiga respeitar que cada colega tem um tempo, tem uma forma de trabalho. A gente também tem muita mania de, se não for do nosso jeito, não se encaixa. Se não for do nosso jeito, não se encaixa. Você né? tem uma cultura bem estabelecida. A gente tem cultura, mas a gente tem a cultura da cooperativa, mas cada agência tem a cultura dela, o ritmo dela, né? E às vezes entrou uma pessoa que não tem o mesmo ritmo, pronto, já não vai fechar. Então, a pessoa também entender que, independente, a pessoa tem que chegar, tem que produzir, mas ela também pode ser diferente. Ela pode também pensar diferente, ela pode agir diferente, ela pode ter um ritmo diferente de trabalho, né? Então, é essa questão do respeito mesmo, de respeitar as diferenças. Eu acho que respeitar as diferenças é o ponto fundamental para o profissional conseguir crescer dentro da cooperativa. Você falou ali, eu poderia, inclusive, alçar voos mais altos. Pelo que eu tô conhecendo de ti aqui, você é o tipo de pessoa que tem mentalidade de crescimento, que dificilmente vai ficar estagnada. Cheguei aqui tá bom pra mim. Você tem isso de ficar buscando mais coisas, de ficar se desenvolvendo ou abrindo novas frentes? Ou você já acha que não? Aqui onde eu estou tá legal, aqui tá bom? Então, a cooperativa ela cresceu muito e eu vim da roça para a cooperativa. Então, eu não tive outra experiência de trabalho, né? Tudo que eu aprendi foi dentro da Cressol. Todos os cursos, treinamentos, né, intercâmbios, viagens, enfim. Tu carrega uma bagagem que ela não está no diploma, mas ela está numa vida inteira, né, de busca de conhecimento. E hoje eu me sinto, dentro da cooperativa, muito conhecedora daquilo que eu faço, daquilo que eu desempenho. E me considero também uma liderança com uma visão... uma visão boa, sabe? Uma visão que ela consegue... A mulher tem isso, né? A mulher consegue olhar o macro, sabe? Você consegue ver ela não olha só o macro, ela consegue ver os detalhes, ela consegue... Então, isso dentro de um líder, isso é algo bom. Mas se tu me disser assim, o que tu pensa daqui para frente? O meu sonho hoje é continuar na Cressol, mas a Cressol fazendo sentido para mim. Olha. Caso ela deixe de fazer sentido, eu não ficaria nela. Não ficaria na empresa por dinheiro nenhum. E nem por status nenhum. Eu tenho que sentir que faz sentido. Eu tenho que sentir que a gente está realmente fazendo a diferença na vida das pessoas. Que a gente está contribuindo. Que seja num atendimento humanizado, que seja num bom dia bem dado, que seja num explicar um extrato de uma conta, que seja não mentir, que seja não enganar o associado com taxa de juros, que seja ser transparente. Isso, para mim, tudo é fazer a diferença na vida das pessoas. Que o que a gente vê hoje de pessoas sendo enganadas, então...
No momento que não fizer mais sentido para mim, o que que eu vou fazer, não sei, que como eu te falei, as minhas experiências é a roça e a Cressol, né? Hoje eu não tenho um sonho, eu vou para tal empresa, eu vou fazer tal coisa. Mas eu gostaria muito, meu sonho é que eu consiga a Cressol cresça da forma que está crescendo, mas que ela ainda consiga manter a sua essência, manter aquele jeito da cooperativa que a gente sonhou e que ajudou a construir, que também tem muito o meu DNA lá, o meu dedinho, né? Que a gente consiga ainda manter isso para poder dar novos voos, mas sem descolar do que é da onde a gente veio. Acho que eu quero que a Cressol seja mais ou menos como eu, que cresça, que evolua, mas que não esqueça de onde veio. Muito bem. E como que é a Fabinha mãe agora, líder mãe, assim, passando esses valores para os filhos em casa? É mais fácil ser a Fabinha líder lá na cooperativa ou é mais fácil ser a Fabinha mãe? Eu sou uma mãe muito. Porque a Fabinha é voz firme. Isso. E em casa a Fabinha é voz firme também. Não. Eu fui muito assim com o Luiz Fernando. Muito firme, assim. Porque tava separada, tipo, como que eu ia criar ele, né? Filho de pai separado, julgamento. Ser a voz de mãe e pai. Ser voz de mãe e pai. Então, a gente levou o Luiz Fernando, assim, muito na Rédea curta. na rédea curta, tanto eu quanto meu ex-marido. E ele cresceu, ele é um homem, assim, tipo, ele é um menino novo ainda, 17 anos, mas ele já trabalha, ele já tem os sonhos dele, ele é um menino excelente, assim. Mas eu, muitas vezes, digo pra ele assim, a mãe não quer que tu seja excelente, a mãe quer que tu seja feliz. E tudo que eu aprendi com a criação dele, eu tô tentando inverter na Betina. Ave Maria, a gente faz isso. Eu sei que... Mas deu certo com ele, né? Porque assim, porque a Betina eu quero que ela fique mais leve, sabe? Que ela cresça mais leve. Porque eu também já aprendi agora, muitas coisas que eu errei com o Luiz Fernando, que eu não preciso errar com a Betina. Então, eu sou a mãe ganjenta, carinhosa, amorosa, e também recebo isso dos meus filhos, eles são os dois, assim, muito ganjentos, carinhosos. Ganjentos, não sei se você sabe. Sim, Essa é aquela coisa do... Sim. E eu tento passar os meus valores para eles, né? O Luiz Fernando tem muito de mim já. E a Betina ainda tá naquela fase assim, eu tô tentando, sabe? Tô deixando meu exemplo, o cabelo da minha filha cacheado, né? E eu tinha um problema com o cabelo cacheado, com a cor de pele, em muitos momentos da minha vida, porque em Santa Rosa conhece... São todos brancos, né? Praticamente na minha escola, quando eu estudava, só tinha eu, mais uma pessoa, às vezes, que tinha a minha cor. Então, sempre foi um problema para mim. Eu precisei passar por isso também, entender que isso não era um problema. Eu tinha um professor que faleceu, inclusive, na Covid, o Gilmar, que foi um líder para mim, assim, muito importante. E ele disse para mim, Fabinho, o preconceito não tá nas pessoas, o preconceito tá em ti. E tava em mim, né? Eu ia para a roça, me tampava toda para não queimar, cuidava para não queimar o braço. Né? E hoje eu tenho as agências, a gente tem as agências na Bahia. Nossa, isso eu senti que isso não faz diferença alguma para mim, é uma grande vitória. E eu estou tentando que a minha filha não sinta o que eu sentia, que ela não se sinta diferente, que ela não se sinta... Então ela tem o cabelo cacheado, eu também tenho o cabelo cacheado, estou deixando meu cabelo voltar justamente para ela saber que a gente pode ser assim, né? E eu tive tanta sorte que o pai dela é claro, assim, mais claro, mas ela nasceu da minha cor. Tipo assim, entendeu? Porque pra mim eu acho que eu precisava disso, sabe? Conseguir o que eu não consegui fazer por mim quando eu era criança, eu posso fazer por ela. Posso fazer com que cor não faça diferença, ser mulher não faça diferença, né? Sim, fazer com que ela acredite nela mesma. Nela mesma. Mas deixa eu te falar, eu sou loira, de olhos azuis, mas eu sofri bullying e preconceito na escola. Com certeza. Eu era a branquela, a perna de cabo de vassoura, daí eu usava freio, né, o aparelho extra-oral, então imagina. Né? E eu lembro que tinha uma comunidade perto de onde eu morava, que é uma comunidade que é predominantemente de pessoas negras. E eu lembro que uma vez eu tava sozinha de bicicleta, indo na casa de uma amiga, eu devia ter uns 9, 10 anos, e passou um grupo de meninas, que eram meninas negras,
E, nossa, me esculacharam ali. Então, assim, eu sofri também repreensão por isso. Então, se a gente for parar pra pensar, Não importa. infância, adolescência, eu não sei por quê, né? Nós somos muito cruéis uns com os outros, porque tem muito isso da piada, da chacota, né? Porque, então, assim, não existe pessoa perfeita. Sempre vai ter algo que realmente incomoda, né? E às vezes a gente vai crescendo com aquele estigma, né? Você falou assim, eu me escondia do sol pra não ficar com a pele mais escura. E eu era o contrário. Eu queria ficar bronzeada pra sentir que eu pertencia ao meu grupo, porque ninguém era tão branquinho assim na minha turma. Então eu tinha vergonha de usar shorts. Tá vendo? Então, olha, É. Eu acho que cada um com as suas dores, né? Sim, E como a gente reage diante dessas dores. Eu tava um outro dia com a Betina e eu tava colocando um vestido laranja nela e ela queria botar um tênis rosa. E eu queria botar uma sandália que era douradinha, pra combinar. E daí ela falou assim pra mim: Não, mas eu quero botar o rosa e tal. Eu disse: Não, filha, mas não combina. Mãe, não importa. Não importa o seu cabelo nem a sua roupa. Você ainda continua sendo você. É uma musiquinha que ela aprendeu na escola. Ela me deu uma lição aquele dia que eu deixei ela de vestido laranja e de tênis rosa. Porque ela mostrou pra mim que ela tem segurança, sabe? sim, Ela tá tendo segurança. sim. Mas é isso que você falou, cada um com as suas dores. Como que a gente cria essa mágoa que a gente acaba levando pra vida? Cada um sabe de onde vem o seu calo, onde o calo aperta, né? Eu quero que ela entenda, não é que ela é morena e só quem... Não, eu quero que ela respeite as pessoas independente da cor, como eu respeito. Como eu consigo enxergar as pessoas independente de cor, independente da condição financeira, né? Independente do lugar que a gente mora, porque tem muito isso também. Então eu quero que ela respeite, que os meus filhos respeitem as pessoas. Eu sempre digo, acho que seria o meu maior castigo que os meus filhos não tivessem essa responsabilidade com o outro, sabe? Esse cuidado com o outro. E teve algum momento na tua vida, assim, que tenha sido um marco de alguma situação que te fez virar essa chave da aceitação da tua própria cor? Eu acho que é o tempo, é a Foi um construção. processo lento. Nada eu não acredito que nada seja milagroso. Tu vai te formando com os passos que tu vai dando. Eu já fiz terapia. Não que isso, assim, de certa forma me machucava a ponto de, essa é a minha maior dor. Não. Mas lá na minha infância me marcou, né? E E lá no íntimo, no subconsciente. tá lá ainda a insegurança, a validação, né? Uhum. O medo de não estar bem, o medo, né, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, de como tá se vestindo. Então, esse cuidado na aprovação do outro, eu sei que veio lá de trás, né? Dessa condição que eu me sentia, né? Mas tu não muda de uma hora para outra, tu te transforma. Tu vai te transformando com o tempo. Eu vejo que a gente se transforma a cada dia. A vida é uma escola diária. É só a gente olhar. Todos os dias a gente aprende. Inclusive sobre controle. Que é algo também que eu quero contar porque pode fazer sentido para algumas pessoas. Eu sempre quero ter o controle das coisas, né? Principalmente da saúde, da minha família, o cuidado, né? E eu perdi um sobrinho na Covid, com 28 anos. Nossa. E isso é uma história que me marca, assim, que para mim vale a pena contar, porque com certeza outras pessoas eu sei que talvez vão se identificar. E quando ele adoeceu, tipo, eu acolhi ele, né? Tipo, a Fabinha que vai cuidar, a pessoa que resolve todos os problemas, e que vai cuidar, e que vai ver. E a gente viu o médico, enfim, foi levando, foi entendendo o que estava acontecendo, levamos ele para a Socimed e ele ficou lá internado. E eu lembro que eu prometi para ele que ia dar tudo certo, que ele não precisava ter medo, que tudo vai dar certo. E ele ficou lá uma semana e depois ele foi entubado. E eu não consegui mais, ele não voltou mais, né? Mas o que eu quero contar é que nesse período que ele teve entubado, eu tive 2 vezes no hospital visitando ele na UTI. 2 vezes. Eu, que sou a tia. Porque naquele momento alguém tem que ir lá ver. Todo mundo desesperado, apavorado, sofrendo muito. E a minha irmã diz, não, vai tu, porque Olha tu é só. mais forte para isso. E eu podia ter dito não. Porque se eu digo não, eu tinha dado oportunidade para minha irmã ver o filho dela vivo. E no momento que eu assumi um papel que não era meu,
e disse sim, eu tirei a oportunidade daquela mãe de saber onde o filho dela estava e como ele estava. Então, para a gente também entender que saber respeitar o espaço de cada um, né, a dor de cada um e o caminho de cada um. Porque o meu objetivo era privar ela da dor. E o objetivo dela era realmente, mas se eu digo que eu não vou, ela teria ido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e eu estou tentando, isso é a minha nova busca, aprender que eu não tenho controle de tudo e que cada pessoa precisa passar pelo que tem que passar, né, para conseguir também crescer. Então, é algo que mexe comigo, que eu acho que vale a pena pontuar, Nossa, porque total. com certeza faz sentido para outras pessoas Faz. que inconscientemente estão tentando fazer o bem, mas estão causando mal, que muitas vezes irreparável, que é o caso da perda do meu sobrinho, né? Sim. Então, quando eu lembro dele, eu lembro onde ele estava. Eu sei como ele estava. Mas ela não sabe. Ela recebeu ele num caixão. Então, isso é muito marcante para mim, assim. Foi tipo, sabe, Deus dizendo, tu não tem controle de nada. Volta, porque tu não é ninguém. Não, é uma mensagem forte, com certeza. Bom, Fabinha, nós estamos chegando na pergunta final. Quero te agradecer bastante por ter se permitido falar de assuntos tão sensíveis, de temas delicados que muitas pessoas não têm coragem de assumir, de falar e de mostrar a própria vulnerabilidade. Então, quero te agradecer. Eu tenho certeza que deve ter feito sentido para muitas pessoas. E essa pergunta final, ela é como se fosse um apanhado geral da tua vida, no sentido de que cada história, cada pessoa traz uma grande lição. Se tu fosse olhar a tua trajetória, todos esses ensinamentos que você aprendeu até agora, resumindo numa frase, eu, Fabinha, vivi o que vivi e aprendi que... Eu, Fabinha, vivi o que vivi e aprendi que a persistência é a ferramenta mais importante para a gente poder se desenvolver. Muito bem, muito bem. Bom, nós encerramos aqui. Redes sociais. Tu tens redes sociais? Não? Eu tenho rede social muito discreta, assim, Não costuma... não tenho essa... Nem tem tempo? Queria desenvolver, mas não tenho. Mas é fabiana.cesário, né, o meu Instagram. Uhum. E lá a gente vai colocando as coisas da Cressol, as coisas das crianças, assim, tudo Mistura misturado, tudo né? junto e Não misturado. é profissional, É não. porque é uma pessoa só. É. E que vive isso como É isso verdade. aí, É é isso isso. aí. Gente, estamos então finalizando essa conversa. A Fabinha trouxe uma grande lição realmente de persistência, de mentalidade de crescimento, de superar as próprias dores, fraquezas, vulnerabilidades, criar uma casca para conseguir chegar até lá, mas agora que chegou, ela vai dissolvendo essas cascas e vai se tornando uma pessoa mais sensível ainda e que agora ajuda a potencializar outras pessoas. Que ser de luz. Bom, eu te convido. Primeiro, eu te agradeço por ter ficado até aqui no final desse episódio. E eu te convido a nos seguir lá no Instagram, no @viviaprendipodcast. E que venham os próximos episódios, então. Tchau e até a próxima, com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico.